sobre o futebol americano, certo? Nós vamos ver um pouco sobre a história dele e sobre suas regras e dinâmicas de jogo. Bom, o futebol americano é um esporte coletivo de invasão muito tradicional nos Estados Unidos da América. Entre as décadas aí de 1850 a 1860, nos Estados Unidos, alguns jovens de famílias ricas que viajavam para a Inglaterra, ao regressarem, levaram em suas bagagens o futebol, que é mais conhecido lá hoje em dia como soccer, e o rugby, certo? Esportes que já eram praticados na Europa. Os dois jogos se espalharam rapidamente nos Estados Unidos e eram praticados sem regras específicas até o ano de 1876. Cansados de jogar as duas modalidades de maneira desorganizada, dois representantes de universidades norte-americanas, tais como Harvard, Yale, Princeton e Columbia, né, se reuniram para padronizar as leis de um jogo diferenciado. Eis que surge a nova modalidade, o futebol americano, certo? Essa nova modalidade era muito parecida com o rugby, porém com a diferença peculiar. Toda vez em que o atleta estivesse com a posse de bola e ele fosse derrubado, o jogo deveria ser interrompido pelo juiz, ou seja, né, os dois times poderiam se realinhar, cada um em seu campo de jogo, e reiniciar a partida de uma forma mais organizada, coisa que não pode ser feita aí durante uma partida de rugby. O nome dessa jogada era chamada de down, e cada equipe tinha 3 downs, ou seja, 3 chances de avançar pelo menos 5 jardas. No caso da equipe que não conseguir atingir essa distância, a bola era entregue para a equipe adversária. Até 1875, as regras de futebol americano não eram padronizadas em cada time jogava de um jeito diferente, como nós já vimos, e em 1876 foi fundada a Associação de Futebol Interuniversitária, que passou a adotar o padrão de regras do rugby, com exceção da pontuação. Ao longo dos anos, as regras foram alteradas até chegarem ao formato usado até os dias de hoje. Atualmente, nos Estados Unidos, esse esporte é organizado por ligas, certo? E a maior delas é a NFL, né, que é a National Football League, ou Liga Nacional de Futebol, atingindo um alto nível de especialização dos jogadores e de espetacularização. Por quê? Nós temos aí, por exemplo, o Super Bowl, né, que é a final, aí nacional do futebol americano. Então, é um espetáculo. Na verdade, não é só uma final o Super Bowl. O Super Bowl, ele acaba sendo um espetáculo que dura horas e horas e horas, ok? O futebol americano no Brasil. Bom, o futebol americano ele começou a ser praticado no Brasil em 1986, com uma versão praticada nas praias do Rio de Janeiro, o beach futebol. A popularização desse esporte ele só aumentou aí na década de 90 devido às transmissões de jogos de canais de TV a cabo, certo? Até o momento, né, as pessoas elas não tinham tanta ciência do que era esse jogo, que era um jogo de fora. Ele foi pouco introduzido no Brasil, né, e só através aí dos canais fechados, né, de TV a cabo, foi que as pessoas elas começaram a visualizar mais esse tipo de esporte. Em 1991 foi criada a primeira equipe brasileira de futebol americano, o Joinville Blackhawks. E em 2000 foi realizada aí o Carioca Balls, que na verdade
foi uma competição do futebol americano de praia. Em 2006 aconteceu o primeiro campeonato de futebol americano na grama, que foi em Santa Catarina. Em 2007 foi a primeira vez aí que a seleção de futebol americano brasileira ela jogou, né, um amistoso contra a seleção do Uruguai. E no ano 2000 foi fundada a Associação Brasileira de Futebol Americano, sendo substituída posteriormente em 2013 pela Confederação Brasileira de Futebol Americano. Bom, atualmente existem aí diversas equipes no Brasil, assim também como diversos campeonatos estaduais. E dentre essas equipes nós temos aqui o Brown Spider, o Lions Curitiba, os Coyotes Futebol, os Snoop Coyotes, né? O Goiânia Rednecks, o Corinthians Steamrollers, o Curitiba Crocodiles, os Tubarões do Cerrado, o Porto Alegre Pumpkins, dentre outros, né? Nós temos o Botafogo Rap. Então ficamos por aqui. No próximo vídeo a gente vai estar vendo um pouco aí sobre as regras e a dinâmica do jogo. Olá, pessoas! Então vamos continuar o nosso conteúdo de futebol americano, falando sobre as regras e a dinâmica de jogo. Bom, o futebol americano é um esporte de muito contato físico, o que torna também um esporte muito agressivo. E uma das preocupações dos especialistas é com a segurança e a integridade física de seus atletas. E é por isso que algumas regras foram introduzidas no ano de 2008 para minimizar o impacto dos choques e lesões graves, bem como diminuir as condutas antidesportivas dos atletas. Então, ficou proibido iniciar o contato físico com o capacete e mirar em um adversário indefeso. Outra regra que entrou aí em 2018 foi a utilização obrigatória de todos os equipamentos protetores, tais como capacete, o protetor de quadril, protetor de joelho, protetor bucal, protetores de ombros e os protetores de coxa, certo? Depois eu vou estar passando para vocês aí o nome de um filme, para quem quiser estar assistindo, que fala exatamente sobre as lesões por concussão aí, que os jogadores americanos eles tinham, certo? E isso estava provocando aí danos cerebrais, fazendo com que eles tivessem perda de memória, tivessem também até aí o mal de Alzheimer, certo? Ou então tivessem falência por morte cerebral devido aí aos choques, aos contatos físicos muito agressivos na cabeça. Bom, o objetivo do jogo é chegar com a bola oval até a zona defensiva, que é a end zone do adversário. O número de jogadores por equipe é 11, assim como no futebol que nós conhecemos. O tempo total do jogo ele está em torno de 72 minutos, podendo ser esse tempo maior, certo? E esse tempo ele é dividido em 4 tempos de 15 minutos, com intervalo de 12 minutos ao final do segundo quarto de tempo, ou seja, depois dos 2 primeiros tempos de 15 minutos, ocorre aí um intervalo de 12 minutos. O campo, ele tem a medida aí de 100 jardas de comprimento, certo? 100 jardas de comprimento, certo? Total, e 53 aqui de largura, que equivale a 91,44 metros de comprimento por 48,5 de largura. 10 jardas também aí, gente, equivale aí a 9,14 metros, certo?
Bom, vamos falar aqui agora sobre a dinâmica do jogo. O futebol americano, ele começa uma partida, né, com uma ação defensiva, certo? Ou seja, uma partida de futebol americano, ela começa com um chute inicial, que tem como objetivo lançar a bola o mais longe possível, no intuito de dificultar a ação ofensiva do adversário. Ou seja, quem inicia a partida, né, fazendo kick-off, é a equipe que vai estar na defesa, ok? No intuito aí de dificultar a ação ofensiva, ele vai chutar a bola o mais longe possível. Bom, a equipe que vai estar no ataque, ela terá 4 chances para avançar 10 jardas, certo? E quando ela consegue, ela ganha o direito à primeira descida, que é chamada de down, certo? E quando a equipe ela faz um down, ela vai ter direito a mais 4 tentativas para avançar, mais 10 jardas. E conseguindo, ela vai ter mais um down e assim por diante, até ela conseguir chegar na end zone, ok? E quando a equipe que está atacando ela não consegue avançar as 10 jardas nas 4 tentativas, ela vai acabar perdendo a posse de bola e ela vai realizar o punch, que é um chute que vai afastar a bola o máximo possível de sua end zone para dificultar o retorno da equipe adversária que passou então a atacar. Ou seja, se a equipe que estava atacando, ela não consegue alcançar as 10 jardas, nas 4 tentativas, ela vai perder o direito de fazer ações ofensivas e vai para a ação defensiva. E no caso, né, por estar perto aí de sua end zone, ela vai pegar e vai fazer o punch, né, que é um chute para afastar a bola o máximo possível da sua end zone para dificultar aí a ação ofensiva da equipe aí, adversária que está jogando contra. O snap, galera, o snap é o início aí da ação ofensiva das jogadas, certo? É uma formação no qual o jogador do centro ele passa a bola por baixo da perna para trás, para que o quarterback, que é o jogador que executa as jogadas combinadas pela equipe, ele consiga realizar a jogada de ataque. E existem aí 2 formas de realizar uma jogada de ataque. O jogo corrido, que é no qual aí o quarterback ele passa a bola para o corredor, que avança tentando desviar dos defensores. E também o jogo aéreo, que é quando o quarterback lança a bola para um recebedor que está livre de marcação adversária. A equipe que está defendendo, ela pode tentar impedir o avanço dos jogadores adversários, derrubando-os no chão. E essa ação é chamada de tackle, assim também como é chamada essa ação no rugby. Então, vamos fazer aqui um resuminho do que eu falei, né? O jogo ele inicia com kick-off, né, com a equipe que está com ação defensiva, no qual vai chutar a bola o mais longe possível de sua end zone, para que a equipe adversária, que vai estar com ação ofensiva, inicie sua ação ofensiva com o snap. E aí essa equipe que está atacando, ela vai ter 4 chances para avançar 10 jardas. Conseguindo avançar as 10 jardas, ela vai fazer um down.
e vai ter mais 4 chances para avançar mais 10 jardas. E assim por diante, até chegar na endzone da equipe que está defendendo. A defesa, ela consegue impedir o avanço, né? Se a defesa ela conseguir impedir o avanço nas 4 tentativas da equipe que está atacando, né? Aí, então, a equipe não consegue fazer um down e perde a posse de bola. E aí ela vai realizar o punch, certo? E assim, a equipe que estava defendendo agora vai para a ação ofensiva, enquanto a equipe que estava atacando agora vai para a ação defensiva. Vamos agora às pontuações. A gente tem a pontuação maior, que é o touchdown, que vale 6 pontos, e ocorre quando o jogador chega em endzone, adversário com a posse de bola ou quando recebe dentro dessa área. Nós temos o ponto extra, que é o point after touchdown, ou ponto depois do touchdown, que é quando a equipe faz um touchdown e ganha o direito de realizar uma das 2 jogadas, ou chutar a bola para dentro do Y, certo? Ou fazer uma jogada normal perto da endzone. No caso, chutar a bola vai valer 1 ponto e fazer uma jogada perto da endzone vai valer 2 pontos. Nós temos o chute de campo, que é o field goal, que ele é utilizado quando a equipe não consegue chegar à zona final do time adversário, e ele pode ser realizado em qualquer local do campo, mas normalmente ele é utilizado da metade do campo para frente. Para o chute ser válido, ele deve passar pelo Y, que fica na end zone, e vale 3 pontos. Nesse caso aí, quando, por exemplo, a equipe ela já está na sua 4ª tentativa de avanço, né? E ela verifica que não vai conseguir chegar numa linha de 10 jardas para conseguir mais 4 chances para avançar mais. E também vamos ter o safety, que vale 2 pontos, né? E é a forma de pontuar menos comum no futebol americano, e que normalmente é marcado pela equipe que não tem a posse de bola, no caso a equipe da defesa, ou seja, é uma falta, certo? E ela ocorre quando um jogador de ataque é derrubado com a posse de bola na sua própria end zone. Bom, galera, é isso que a gente tem para falar hoje, né? E sigam aí as orientações que vão ser dadas no grupo, ok? Até mais.